Fala pessoal, tudo bem? Como vocês viram, né? Hoje foi publicado o edital do Enem 2017. Eu sou o professor Arthur Lima, aqui do Estratégia Enem, sou professor da disciplina de matemática e eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse edital, te trazer as informações mais importantes e te trazer dicas que eu separei para tentar te ajudar nessa preparação de agora até a data da prova e você chegar lá e fazer uma ótima prova do Enem no final do ano. É o seguinte, as mudanças que vieram nesse edital eram as mudanças já esperadas, né? Muitas delas ali a gente já tinha divulgado aqui para vocês. Por exemplo, a prova não vai ser mais sábado e domingo, a prova vai ser em 2 finais de semana consecutivos, e aí você vai ter uma prova em um domingo e depois a prova em outro domingo. Uma mudança que teve na ordenação das matérias, né? Porque antes a redação, por exemplo, estava junto da prova de matemática no segundo dia. Agora não, agora a redação vai ser no primeiro domingo. O primeiro domingo vai ter 5 horas e meia de duração e é ali que vai estar a prova de redação, né? E no segundo domingo serão 4 horas e meia. E lá no segundo domingo, eles concentraram as matérias que você tem que fazer continha, né? Ó, matemática, física e química estão no segundo dia. Porque, na verdade, o Enem chama de ciências da natureza, né? Que inclui ainda biologia. Física, Química e Biologia, e além disso a prova de matemática. Então isso tudo está no segundo dia, no primeiro dia está a redação e as demais disciplinas. Então veja, né, que houve essa redistribuição. Na prática isso aí não afeta tanto a sua preparação, né? No final das contas você tem que estudar as mesmas disciplinas, tem que mandar bem na prova, tem que dar conta de fazer no primeiro dia fazer todas as questões e fazer a redação, no segundo dia você tem que dar conta ali de fazer todas as questões. É um volume grande, né? Em particular, o segundo dia ali você tem várias matérias de cálculo, então se você não estiver bem nos cálculos, você vai ficar gastando muito tempo em cada questão e com isso você inevitavelmente não vai dar conta de fazer a prova dentro do tempo. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. As inscrições também não é novidade, né? As inscrições ficaram para o mês de maio, como já vinha sendo adiantado também, então esse é mais um ponto conhecido. E é o seguinte, né, pessoal? A gente observa, quando a gente olha a prova do Enem, né, tem umas coisas que a gente percebe, em particular na disciplina de matemática, que é o seguinte, você já deve ter ouvido falar que a nota do Enem é calculada utilizando a teoria de resposta ao item, né? A nota do Enem não é aquela coisinha simples que você vai lá, fiz 95 questões de 100, então a minha nota é 95. Não é assim, né? Tem todo um trabalho estatístico aí por trás, que eu não vou gastar tempo falando aqui, tem até um vídeo que nós deixamos aqui no YouTube do Estratégia Enem explicando um pouco melhor a teoria de resposta ao item, mas no final das contas é um modelo estatístico para calcular a nota, né? E que faz com que aconteça algumas coisas como, por exemplo, no ano passado eu fui lá, fiz a prova do Enem, só que só fiz a prova de matemática. Eu gabaritei a prova de matemática. Só que a minha nota não foi 1000. A prova de matemática vai de 0 a 1000 em tese. Só que apesar de eu ter feito todas as questões, a minha nota foi 991, vírgula alguma coisa quebrada lá. Porque é uma nota calculada de forma estatística, tem um modelo aí por trás. O que você pode saber, o que você precisa saber da teoria de resposta ao item muito rapidamente? Você precisa saber o seguinte, olha, não pode ficar errando questão fácil. Tá? A teoria de resposta ao item, ela valoriza muito a coerência do aluno. O aluno que acerta questões fáceis, aí ele acerta algumas das questões médias e acerta algumas difíceis. Isso aí é o esperado pelo Enem. Isso leva a uma boa nota. O que não leva a uma boa nota? O aluno que não é coerente. Aquele aluno que acerta até várias questões difíceis, mas erra todas as fáceis. Isso aí o Enem olha, peraí, não faz sentido isso aqui. Como que essa pessoa acerta as difíceis e erra as fáceis? Isso daí acaba fazendo com que a nota não seja tão boa. Então o que você precisa é de coerência, você precisa estar muito bem na base, porque se você estiver bem nos conhecimentos básicos, você vai acertar as questões fáceis, vai acertar parte ou quem sabe todas as questões ali de nível intermediário e talvez acerte ainda mais algumas das questões difíceis, tá? É importantíssimo você saber essa informação e outra informação relacionada aí
com a TRI, né, a teoria de resposta ao item, que é útil para você na sua preparação. Algumas disciplinas, elas acabam te permitindo obter uma nota TRI muito alta quando você manda bem. É o caso da disciplina de matemática. A disciplina de matemática, vamos pegar um outro exemplo, pega ali linguagens. Se você for muito bem em linguagens, talvez você tenha uma nota TRI ali em torno de 700, às vezes um pouco ali mais próximo de 800. Agora, se você for muito bem em matemática, a sua nota TRI vai beirar os 900 pontos. Tá? Isso porque isso se trata de uma distribuição estatística, normalmente a média vai muito mal, a média dos alunos vai muito mal em matemática, então se você se destaca em matemática, você acaba se destacando muito da média. Isso faz com que a sua nota seja muito alta, seja ali em torno ali, beirando os 900 pontos. Então, ó, se você estiver estudando, você, claro, tem que estudar bem todas as disciplinas, mas se te sobra um tempinho, ou se tem uma matéria que você quer enfatizar, pense em enfatizar a disciplina de matemática. Não é porque eu sou professor de matemática não, tá? Até porque eu quero que você estude bem todas as disciplinas. Eu estou falando isso porque se você mandar bem em matemática, você se destaca muito da média. A média vai muito mal em matemática. E se você se destaca muito da média, sua nota TRI fica muito alta, tá? E isso acaba contribuindo muito para a sua média final. Além da matemática, a redação tem um efeito parecido. A redação, ela não tem esse cálculo de teoria de resposta ao item. A redação realmente é avaliada de 0 a 1000. Só que na redação, as notas, quando você manda bem na redação, as notas costumam ser muito altas, 900 e tantos pontos. Então, mandar bem na redação é fundamental. Tá? Redação e matemática, então, são duas matérias que, se você mandar muito bem, você tende a ter notas muito elevadas. A matemática pela questão da nota TRI e a redação porque ela é uma escala mesmo de 0 a 1000. No caso das outras disciplinas, tem que mandar bem, até mesmo porque a sua média não pode ficar baixa nas outras, senão acaba que você fica mal classificado. Mas se te sobrar um tempinho, se tiver aquela matéria, poxa, eu não gosto de matemática, eu tenho dificuldade em matemática ou em redação, mas eu sei que eu preciso me dedicar a essas matérias, porque além de serem importantes como as demais, elas têm esse destaque, elas me permitem obter notas muito elevadas caso eu consiga mandar bem nessas provas lá no dia, né, lá em meados de novembro. Outra coisa importante para você, na prova, agora já falando da prova do segundo dia, né, matemática e ciências da natureza. Olha, você vai ter 3 disciplinas de cálculo no mesmo dia. Você vai ter matemática, física e química no mesmo dia. Mesmo que fosse só matemática, você já teria que tomar muito cuidado para fazer os seus cálculos rapidamente, porque senão não daria tempo. Juntando as 3, então, você precisa ter uma grande preocupação de hoje até o dia da prova em tornar os cálculos matemáticos cada vez mais rápidos para você. Então, ó, calculadora, esquece. Não trabalhe com calculadora para fazer nada, tá? Use cálculos manuais o tempo inteiro. Aprenda a fazer arredondamentos, tá? Nós vamos gravar alguns vídeos e disponibilizar aqui para você, explicando um pouco melhor as técnicas de arredondamento, como é que você faz para, em vez de fazer um cálculo completinho, com várias casas decimais, você fazer um cálculo mais simples, mais arredondado, mas que te permite chegar na resposta correta. Então, a gente vai falar de uma série dessas coisas e é importante que você procure trabalhar esses aspectos, porque você tem que ficar rápido nos cálculos matemáticos. Se você não estiver rápido, se você estiver errando o cálculo, se você estiver inseguro para fazer divisões com casas decimais, às vezes você até entende de assuntos importantes, por exemplo, você já sabe calcular uma média aritmética direitinho, só que você sabe a teoria, você sabe a fórmula de calcular uma média, mas na hora do cálculo mesmo, você se enrola numa divisão com casas decimais. Então você tem que tomar cuidado com isso daí, tá? As provas do Enem, elas, em grande parte das questões de matemática, são questões sobre temas muito simples. Tem 2 assuntos, eu não sei se você sabe, os 2 assuntos mais cobrados nas provas do Enem são porcentagem e proporções.
Esses dois assuntos são assuntos simples, tá? Porcentagem e proporção. Proporção é regra de 3, simples, regra de 3 compostas, essas coisas. Só que, e esses dois assuntos não é à toa que eles são os mais cobrados, tá? Eles são os mais cobrados porque eles estão presentes no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, o tempo inteiro, tudo que a gente faz, tudo que a gente mexe, tem regra de 3 envolvida. Às vezes você nem percebe, né? Mas tem regra de 3. Quando você vai converter uma moeda para outra, quando você vai calcular, por exemplo, uma velocidade, que seja velocidade, é uma razão, é uma proporção também. Então, todas essas coisas, né, aumentos percentuais, reduções percentuais, tudo isso está bastante presente no dia a dia. Então, é por isso que isso é tão cobrado na prova do Enem. E o que acontece? Esses assuntos são muito cobrados e eles são simples, só que todos eles exigem muitos cálculos, né? Muitas vezes, para calcular uma porcentagem, você vai ter que fazer uma divisão com casas decimais. Para calcular uma proporção, você vai ter que estar bem, não só nessa parte de divisão, mas na parte de trabalho com frações. Então, você acaba tendo que, se você estiver bem nesse básico, você mata muita questão interessante do Enem, tá? Então, pessoal, fiquem muito ligados nesses aspectos, são os aspectos mais importantes. Eu queria mostrar aqui para você, em linhas gerais, né, o que a gente tem no edital do Enem. Vem aqui na tela comigo. Olha só, a gente tem o seguinte, o edital do Enem, pessoal, eu dei uma resumida aqui nos assuntos mais importantes que são cobrados, né? Conjuntos numéricos, então tem que conhecer os conjuntos numéricos, a parte de proporção e porcentagem, ó, que eu já destaquei para você, que é a parte mais importante do edital, disparado, tá? Tem que ter uma noção básica aqui sobre juros, uma noção básica sobre sequências, ó, PA e PG, a parte de análise combinatória. Prova de 2016, pessoal, veio com umas questõezinhas ali de análise combinatória que elas nem eram tão difíceis, mas elas envolviam uma boa manipulação matemática, tá? Tinha que estar bem não só com os conceitos de análise combinatória, mas também dos cálculos propriamente ditos. Você tinha ainda a parte de geometria, aqui ó, tem que estar manjando aqui como é que calcula essa parte, como é que calcula as principais áreas, as principais formas, tá? Trigonometria, muito básico, tá? É difícil você ter questões mais complexas de trigonometria. Probabilidade tem que estar sabendo. Na parte de estatística, principalmente o cálculo de média, tá? Isso aqui o Enem gosta muito de cobrar de você. A parte de equações e funções aqui, ó, tem que estar lembrando disso também. E na parte de geometria analítica, pessoal, é muito básico aqui, tá? Na geometria analítica eu destaco para você a equação da circunferência. A equação da circunferência, né, ela de vez em quando, ela aparece em algumas questões de projeção ortogonal, aí voltando lá na geometria, né? Projeção ortogonal, por exemplo, você deve ter visto na prova de 2016, inclusive nós aqui no Estratégia disponibilizamos a prova de 2016 inteira, resolvida para vocês gratuitamente, tá? E na prova de 2016, você via lá que tinha uma questão, por exemplo, que pegava uma cadeira, como se fossem essas cadeiras de praia, dobrada de lado, e queria ver, e queria que você mostrasse qual era a figura que representava aquela cadeira dobrada de lado. Então, exige ali um esforço mental, uma imaginação, mas que se você resolver vários exercícios, você começa a pegar o jeito. Tem gente que tem mais facilidade com isso, mas se você não tem tanta facilidade, é trabalhar exercícios mesmo, é fazer alguns exercícios para ir entendendo as técnicas que você utiliza para a visualização adequada aí, para você fazer essa imagem 3D na sua cabeça, tá? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para você no slide. Eu fiz o seguinte, pessoal, eu fiz um cálculo aqui, ó, fiz uma análise estatística da prova de 2016 de matemática. Eu peguei aqui a primeira prova, né? Porque você sabe que 2016 acabou tendo duas, né? Uma prova para 8 milhões de candidatos e outra para uns 300 mil por conta da ocupação das escolas. Na primeira prova, que foi a que pegou a maior parte das pessoas, olha como foi a distribuição das 45 questões. Você tinha 20 questões de um nível que eu considero fácil, tá? Você tinha 14 questões de um nível médio e 11 de um nível difícil. Lembrando lá da nossa teoria de resposta ao item, o que era importante para você ter uma nota alta aqui no Enem?
Era matar essas 11 difíceis aqui? Não. O importante era matar as fáceis, tá? Era você mandar bem nas questões fáceis, tentar acertar o máximo possível aqui nas médias, e o que você acertasse ainda aqui, ó, nas difíceis, ainda era lucro, tá? Então você tinha essa distribuição na prova. Isso não costuma variar tanto de um ano para o outro, tá? Você tem um ano com uma prova muito difícil, um ano com uma prova muito fácil, porque o Enem, ele pré-testa todas as questões. Cada questão que caiu ali na sua prova, ela já foi testada antes, já foi passado para um grupo, né, de pessoas resolver aquelas questões e com base nos índices de acerto e de erro de cada uma das questões, o Enem já sabe, olha, essa aqui é uma questão difícil, essa aqui é uma questão média, essa aqui é uma questão fácil. Então ele já consegue montar uma prova onde o pessoal do Enem tem grande certeza de que, olha, essa prova aqui está com umas 20 questões fáceis, umas 10 difíceis, umas 10 médias, alguma coisa do tipo, tá? Então eles conseguem fazer isso porque as questões são todas testadas, né, num grupo de controle antes delas serem colocadas lá no edital do Enem. Então, pessoal, até para vocês terem uma ideia de como é uma questão fácil, o que eu estou chamando de questão fácil, eu quero mostrar aqui rapidamente uma questão de prova para vocês, da prova de 2016, porque se você não está habituado com o Enem, primeira coisa que você vai ver aqui, tá? As questões muitas vezes têm enunciados muito grandes, dá até preguiça de ler o tamanho que são alguns dos enunciados. Mas depois que você lê, depois que você passa ali pelo enunciado, você vê que a questão é muito fácil de resolver. Essa aqui, eu não vou ler o enunciado inteiro, não. Qualquer coisa você pausa o vídeo aí para você ler o enunciado, mas eu já vou ir te mostrando direto o que efetivamente foi solicitado para você ver como a questão era simples, tá? Vem na tela aqui comigo. Você às vezes bate o olho numa questão dessa aqui, que tem um ábaco, pode te assustar, né? Mas a questão está te falando o seguinte, que nesse seu ábaco, o U corresponde a unidades, o D às dezenas, o C às centenas, o M milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aí ele quer saber, olha, qual que é o número que está representado aqui nesse seu ábaco? Aí você pode sair construindo o número. Olha, como é que é um número, né? Como é que é a ordem correta aqui, ó, do número de 6 algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem correta é centena de milhar, dezena de milhar, milhar. Centena, dezena, unidade. Não é assim? É só você ir olhando agora. Centena de milhar, eu tenho aqui, ó, 4 pedrinhas, né? Tenho 4. Dezena de milhar, veja aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6. No milhar eu tenho nenhuma, ó, tenho 0. Então eu deixo um 0 aqui. Então eu já sei aqui, ó, 460 são as 3 primeiras casas. Eu só tenho isso aqui na alternativa D. Já sei, já poderia parar por aqui, tá? A alternativa D é o meu gabarito, não pode ser outra alternativa o meu gabarito. Mas eu posso ainda checar. Nas centenas eu tenho uma? Tenho. Nas dezenas são 7, ó, tem 7 aqui. E nas unidades uma. Simples assim, pessoal, gabarito letra D. Veja que uma questão como essa não exige grandes conhecimentos de matemática. Exige o quê? Interpretação. Olhar o enunciado, entender o que está sendo dado. Basicamente você precisava saber que, olha, no número você tem lá centena de milhar, dezena de milhar, milhar, centena, dezena, unidade. Um número de 6 algarismos. Então veja que você tem questões muito fáceis, essa aqui não é a única, tá? Se você pegar a prova de 2016, baixa lá a nossa prova resolvida de 2016, eu vou deixar ela aqui para você, tá? E aí você pegando a prova resolvida de 2016, você vai ver ali um monte de informações úteis para a sua preparação, tá? E você vai sentir que tem mesmo muita questão fácil, só que tem que praticar, não dá para ir para a prova e ver pela primeira vez essas coisas. É bom você praticar antes, porque lá na prova o tempo conta muito, tá? Última coisa, pessoal, queria falar para vocês que ao longo desse ano, nós aqui do Estratégia Enem vamos disponibilizar várias aulas gratuitas para vocês.
Então, se inscrevam no canal do YouTube do Estratégia Enem, apertem aquele botão do sininho, porque a gente vai fazer, vai ter aula gratuita de matemática comigo, vai ter aula gratuita de português, aula gratuita de redação, de todas as disciplinas, sociologia, filosofia, história, química, tudo a gente vai cobrir, né? Biologia, vamos cobrir todas as disciplinas com aulas gratuitas aqui para você. Essas aulas serão transmitidas gratuitamente no YouTube do Estratégia Enem. Algumas nós vamos até poder deixar disponíveis para você no YouTube do Estratégia Enem, para você ver depois, mas as demais a gente vai ter que tirar do YouTube do Estratégia Enem, porque a gente vai editar essas aulas e colocar lá disponível na área dos nossos alunos matriculados, lá no site do Estratégia. Então, se você for um aluno matriculado, você nem precisa ver a aula ao vivo, porque você vai poder ver a reprise, você pode baixar, inclusive, né, os vídeos aqui no Estratégia. A gente não proíbe download, muito pelo contrário. A gente acha que é importante você poder fazer o download, porque aí você vê em qualquer lugar, inclusive num lugar que você não tem internet. Então fique muito ligado, inscreva-se no YouTube do Estratégia Enem para você acompanhar. E deixa eu só contar para você então qual é a nossa proposta, como são os cursos do Estratégia Enem para você que realmente quer se preparar e chegar bem no Enem de 2017. Os nossos cursos aqui, pessoal, eles são compostos por 3 elementos importantes. Você tem aulas completas escritas, então são verdadeiros livros digitais. Em cada aula de cada professor aqui, o professor vai te explicar toda a teoria e vai resolver vários exercícios com você. Então você vai lendo ali a teoria explicada, é como se você estivesse vendo o professor te falando, só que ele está ali colocando por escrito de uma forma bem objetiva para você não perder tempo no seu estudo. E aí, depois dele explicando as coisas, ele vai jogando exercícios para você resolver. E sempre os exercícios têm a resolução do professor. A gente não coloca só o exercício e o gabarito, não, porque a gente entende que a resolução do professor é extremamente importante para o seu aprendizado, mesmo quando você acerta a questão. Porque quando você erra a questão, claro, você vai olhar a resolução do professor para ver se ela está, qual é a resolução correta, né? Agora, quando você erra quando você acerta a questão, vale a pena também bater o olho na resolução do professor, ainda que mais rapidamente, só para ver se você não acertou por coincidência, para ver se o professor não apresentou uma solução mais rápida, né, que vai te fazer economizar tempo. Então, é por isso que a gente sempre disponibiliza as questões com resolução do professor. Mas além das aulas escritas, você tem as aulas em vídeo. Nas aulas em vídeo é como se você estivesse numa sala de aula. Você vai assistir ali o professor explicando toda a teoria, o professor resolvendo exercícios com você. Então é como se você estivesse numa sala de aula, mas com algumas vantagens muito importantes. Você pode ver no horário que você quiser, você pode ver de pijama, você pode ver da sua casa, pode ver na rua, porque você pode baixar os vídeos, então você pode baixar para o seu celular e assistir num transporte público, num ônibus, no metrô, você pode assistir num intervalo que você tenha no seu trabalho. Então a gente faz de uma forma que você possa otimizar o seu tempo, aproveitar mesmo todo o seu tempo para a sua preparação, tá? Eu gostaria muito de ter algo como isso quando eu me preparei lá atrás, quando eu me preparei, né, para o vestibular do ITA na época, né? Eu cheguei a fazer o Enem, mas como eu queria o ITA não tinha, o ITA não aceita o Enem, né? Até hoje, na verdade, o ITA não aceita o Enem, o ITA é um vestibular próprio, então eu fiz o meu vestibular do ITA, mas na época não tinha nada disso, então eu tive que perder muito tempo indo para aulas presenciais, frequentando o curso presencial, gastando meu tempo com deslocamento, sem estar estudando no horário que para mim era mais interessante, mas, enfim, funcionou, felizmente eu fui aprovado e fiz lá a minha engenharia aeronáutica. Mas agora você conta com essa possibilidade de estudar onde for melhor para você, no ritmo que for mais interessante para você. E além disso, pessoal, além dos vídeos e da aula escrita, você tem o nosso fórum de dúvidas, tá? Toda vez que bater uma dúvida no vídeo, uma dúvida no material escrito, você vai lá no fórum de dúvidas e deixa a dúvida para o professor te responder, tá? O professor, ele sempre te responde rapidamente, todos os professores aqui são orientados e gostam de fazer isso, de responder vocês rapidamente, porque eles sabem que faz parte do processo de aprendizagem
você obter as respostas rápido do professor, né? É muito importante isso daí e é legal que você obtenha a resposta diretamente do professor. Eu faço parte lá de uma pancada de grupos de Facebook, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, né? E aí eu vejo lá, às vezes, o pessoal jogando questão do Enem lá em um grupo de Facebook, aí um monte de gente vai lá, às vezes muito bem intencionados, vão lá dar um palpite, dizer como é que resolve, só que o que tem de resolução errada, o que tem de gente usando conceitos incorretos, às vezes a pessoa até chega no gabarito correto, porque ela meio que dá uma forçada, sabe, para chegar naquele gabarito. Mas quando você vai direto no professor, você tem a segurança de que ele está te passando a informação que você realmente precisa, tá bom? Pessoal, então eu espero que vocês tenham tido essa visão completa. Ó, a minha sugestão, vai lá no Estratégia, ó, clica no nosso link para você ver as aulas demonstrativas dos nossos cursos. As aulas demonstrativas você pode baixar gratuitamente, precisa se inscrever, não tem que deixar e-mail, não tem que fazer nada. Você olha as aulas demonstrativas escritas, as aulas demonstrativas em vídeo e eu espero que você goste, eu espero que você perceba que esse material efetivamente vai te ajudar a se preparar em alto nível para o Enem de 2017, beleza? Eu vou ficando por aqui, uma boa preparação para todos vocês e a gente se vê por aí. Um abraço.